Boa noite, galera! Tudo bem? Obrigado pela presença de todos vocês na nossa segunda edição do programa Na Agulha. O convidado de hoje é um cara muito especial, tem um carisma, vou te contar, viu? Gosto demais desse cara. Vamos conferir quem é? DJ Alexandre Carvalho, a máquina de tocar sucesso. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. A segunda edição, ou melhor, a segunda parte do nosso programa Na Agulha. Fala aí, Alexandre Carvalho, como que você se tornou o DJ Alexandre Carvalho? Conta aí pra gente. Boa noite, Flavinho, prazer estar aqui no canal Na Agulha, aqui no YouTube. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei assim, emocionado em receber esse convite, contar um pouquinho quem é o Alexandre Carvalho, aí que tá sempre nas redes sociais, né? Tocando música, fazendo live. Quem é esse cara? Esse cara tem uma história muito engraçada, né? Eu comecei a curtir música desde criança, através dos meus pais, e por incrível que pareça, através do rádio. Na época, quando eu tinha meus 10 anos, 9 anos de idade, eu brincava meio rabo de saia com a mãe, né? E lógico, sempre o radinho do lado. E aqui na nossa região existiam duas rádios. Por incrível que pareça, existia a rádio, a Difusora e a Cultura, que tocava muita música popular. E o rádio, dentro da minha casa, era o dia todo. O dia todo. Minha mãe limpava a casa, lavava roupa. Meu pai no trabalho, né? Meu pai ia trabalhar muito cedo e eu ficava em casa com os colegas e o rádio sempre ligado. E eu fui uma pessoa sempre assim, meio imperativa. Eu ouvia e gostava, ouvia as canções, né? E na época eu me lembro que eu ouvia muito, tocava muita música popular brasileira, o brega mesmo. Giliardi, Jane e Erondi, Roberto Carlos. Internacionalmente, uma das primeiras músicas que eu ouvi foi Olivia Newton-John. Muitas músicas tocavam. O próprio Elton John também tocava muita música nessa época, nas rádios mais populares, né? Se dizendo assim. O tempo passou e eu fui descobrindo que a música fazia parte da minha vida quando eu chegava da escola e durante o trajeto da escola até em casa, o meu subconsciente ele batia, eu lembrava sempre de alguma música. Eu lembrava sempre de Olivia Newton-John, Elton John sempre cantava e ficava cantando. Aquele inglês português, sabe? Aquele porto-inglês, né? Vamos falando assim. Até que um dia, a minha mãe, né? Como eu gostava de música, me deu um toca-disco. 2 em 1 na época, da Philips ainda. 2 caixas, caixa de abelha. Era um toca-disco simples. Aqueles automático, você colocava o disco empilhado assim. E conforme o disco terminava, ele ia caindo. Cara, eu me encantei com aquilo. E junto com esses discos, eu acabei ganhando uma série de discos, uma coletânea da Som Livre dos anos 70. Alguns chamados Hit Parade, Hits não sei o que, tudo dos anos 70 e começo dos anos 80. E foi onde eu comecei a ter essas influências na minha cabeça. Agora, um dos discos que me fez muito assim gostar de música pra caramba no vinil que eu ouvi, foi inclusive da gravadora Polydor, foi do Creedence Creator Revival, um primeiro disco que eu ganhei, eu era adolescente ainda. Cara, eu gostava tanto daquele disco que à noite, pra não fazer barulho pra minha mãe, o que eu fazia? Eu pegava o disco e ficava rodando na agulha, no dedo assim, pra não fazer barulho, e ficava ouvindo pelo timbre da agulha. Sabe aquele barulhinho? Então assim, eu comecei a pegar muita paixão por música através disso, foi incrível. E o tempo foi passando. Chegou o final dos anos 80, ali em meados de 88, 87, 88, eu acabei ganhando de presente, aliás, não ganhando não, comprando. Num dos meus empregos, eu era office boy na época, criança, adolescente ainda, mas já trabalhava nessa época. Eu comprei um microsystem de 2 decks, assim, vermelho do Japão, top de linha, e começava a gravar as músicas na rádio. Aí começaram a surgir as FMs em Maringá, aqui na nossa região, né? As FMs. Tinha a famosa, que é até hoje, a Rádio Maringá FM, e tinha também a Rádio Cidade. A Maringá FM era uma rádio mais popular, tocava muito a-ha. Foi onde eu também comecei a pegar muita paixão por a-ha. Comecei a comprar os discos do a-ha na época.
Aí eu ouvi a primeira música do Depeche Mode, que foi Strange Love, na época, em 87, quando saiu o disco. Eu vi numa coletânea. Aí saiu na coletânea aquela House Remix Internacional. O disco amarelinho e tal. Que tinha o House desenhado, assim, bem legal. Pra mim, foi a mega influência. Foi da onde eu comecei a despertar pro House. Aí, começo dos anos 80, 90, isso fazendo fiz vários bailes de garagem com os amigos. Uma vez quase botando fogo numa casa, cara. Por causa de um relé, que a gente foi fazer uma gambiarra para fazer umas lâmpadas piscar numa casa. Aí quase pegou fogo. Cara, deu um curto-circuito, queimou quase tudo de equipamento. Foi muito engraçado. Uma dessas aventuras, né? Dessas lives, dessas festas de garagem que nós fazíamos todo sábado. Todo sábado. Baldão de Cuba, assim, cara. Cuba Libre, sabe? Maçã, um monte de fruta ali, aquela mistureba toda. A galera vinha. A gente ficava zarando as garotas, né? Na época. Tinha muita menina e aquela zaração. Eu vou ficar fulana, ficar com ciclana. E no outro dia a gente comentava: o fulano ficou com ela, eu também fiquei, não sei o que, aquela coisa, né? Coisa de adolescente das festas. Aí veio os anos 90. A coqueluche aqui na nossa região foi quando surgiu o disco Toco. O Toco House Hits, o primeiro. Na época, o disco ele ainda não tava assim, não era tanta coqueluche. A gente trabalhava muito com fita cassete. Na época, tocávamos muito com fita cassete. Disco de vinil aqui pra nós começou a surgir no começo dos anos 90, né? Mas nessa época aí já tinha, muita gente tocava o CD, o disco da Toco em CD. Aliás, em fita cassete. Em algumas festas a gente viu alguns DJs fazendo. Cara, quando eu ouvi aquela versão do Behind the Wheel, do Depeche Mode, eu pirei. Aí foi onde saiu também o disco do Eraser na época, né? Saiu o Eraser na época, tinha Stop, aquelas versões de Stop, nananana. Aí saiu aquele disco, a gente ouvíamos muito em fita. Que tinha aqui em Maringá as lojas de discos que gravavam fita. A gente não tinha vinil ainda, a gente não tocava vinil. Aqui a gente tocava fita cassete. Gravávamos muita música do rádio, Max Mix, aquilo que a rádio tocava. E torcia pro locutor não colocar vinheta, mas o cara achava graça e colocava tal da vinheta. Por quê? Era difícil o acesso, né? Então eles tinham que colocar vinheta porque era exclusivo, lógico. O tempo passou. Veio os anos 90. Aqui em Maringá tinha a boate Kalahari e acabou surgindo a boate Yellow. A Yellow foi uma novidade. A Yellow foi toda uma estrutura inspirada na Overnight de São Paulo. Por incrível que pareça, muita gente não sabe. E essa boate foi um divisor de águas para nós da época, da juventude, que frequentávamos a Yellow, né? Existia a Kalahari e a Yellow. Aí ficou aquela coisa. Kalahari é melhor e Yellow melhor nada. Cada um tinha seu estilo, a sua tribo para frequentar as boates e tal. Eu frequentava Yellow porque eu gostava. Foi onde veio o divisor de águas. Aqui começou a tocar muito house music, que hoje é conhecido como flash house, né? A Yellow tocava muita novidade, tudo que vinha da Europa, as coisas que tinha no Reino Unido, e começou a vir muita coisa de Nova York, e tal, da América e tal, da América do Norte, né? E começou a tocar por aqui através de singles, né? E nessa época acabou surgindo o Studio 3 Disco Mix. E aqui em Maringá eles tinham uma loja chamada Studio 3... Não era... Era Studio 3 Disco Mix, sim, a loja, né, tal. E vendia, além de fita cassete, que o próprio dono, que era DJ, dono do conjunto eletrônico, ele gravava as fitas com as músicas todas inteiras, sem vinheta. As fitas, cara, virou a coqueluche da moçada na época. Isso meados de 91 aí, 90, 91. Eu fui muito cliente da... Aí o Ives, que era o DJ da Yellow, ele trazia muito single de São Paulo, coisas que ele tinha, ele trazia algumas coisas repetidas para vender no Estúdio 3, que era uma loja de discos importados, de alguns piratas, né? Foi onde começou a surgir os discos piratas, e nós, é lógico, na época, como não tinha o poder aquisitivo suficiente para trazer discos de São Paulo, da DJ Shopping, da Opidal e tal, nós comprávamos os discos piratas para começar a fazer as festas.
O tempo passou, aí ela foi uma coqueluche, foi um divisor de águas para muitos DJs. Eu acabei me tornando residente de uma discoteca chamada Batura, aqui na região. Existia o Clubão e existia a Batura. Fui convidado, fui residente durante quase um ano dessa boate. Lá fizemos muita festa, tocava muito, foi onde começou a haver uma transição entre o 92 e 93 para o 94, quando começou a surgir o Ítalo Dance e muito mais. O techno, que já estava numa transição imensa, com a entrada do True Limited no ano de 92, foi onde começou a surgir várias vertentes do house, né? Assim como o techno, assim como o Ítalo Dance, que hoje também ela é mais avançada, hoje está no New Generation, New Ítalo Generation, né? Que chegou nesse ponto. Então foi isso que aconteceu. E eu fui seguindo esse caminho, né? Desde a época quando eu era criança, que eu via rádio, tudo, eu fui me tornando esse cara de hoje. Tive um conjunto eletrônico, onde eu fui sócio, fizemos muitas festas de garagem, muitas festas em colégio na época, né? Que eram chamadas as festas dançantes, onde tinha a galera que dançava os passinhos. E sempre trazendo essas coisas. Passei um período parado, isso foi no ano de 94, onde eu tive uma decepção com um sócio. O conjunto, tivemos que desfazer do conjunto eletrônico. Eu acabei passando uma fase meio que deprimido na questão da música e tal. Eu fui tentar outras coisas, né? Mas a música nunca saiu da minha cabeça. Aí chegou um ponto que eu decidi dar um tempo. Dei um tempo, foi onde eu retornei de novo. Com mais força, com mais gás, tentando ver as influências que estavam surgindo. Aí acabou surgindo as controladoras, os CDJs, os discos começaram a ficar meio que começaram a virar arquivos de música, onde tudo que eu tenho hoje é tudo arquivo, de discos, inclusive muitos discos de singles foi virado arquivo. Hoje eu tenho tudo em arquivo, as versões e tal. Às vezes muitas coisas que na internet não está acessível, graças a Deus eu guardei, toco muitas das minhas coisas hoje nas minhas lives, né? E assim foi. Esse é o DJ Alexandre Carvalho, um sonhador, um lutador e assim, merecedor de muita coisa. E respeito muito quem está nessa estrada, respeito muito quem respeita os outros, não gosto de egocentrismo, sabe? Pessoas que acham que é melhor do que o outro porque toca de controladora ou toca de MK2. Para mim, eu acho que o mais importante de tudo isso é a música na sua essência. Ser DJ é ter uma história, é conhecimento, é viver uma história. Eu vi desde a época do rádio que a mãezinha ouvia, eu de pé no chão. E nisso fui trazendo as influências. E hoje tenho muito conhecimento. Posso não ter um poder aquisitivo para poder ter equipamentos de ponta. Mas o meu equipamento está aqui, ó, na minha cabeça. Hoje eu faço produção, faço edição de vídeo e é isso. Esse é o DJ Alexandre Carvalho. Muito prazer. E vamos lá, esse aqui é o canal do Na Agulha. Flavinha, mete o pau que eu vou responder tudo agora, hein? DJ Alexandre, quais as dificuldades que você encontrou aí no início da sua carreira, no decorrer da sua carreira? É lógico que durante a trajetória de um sonho, de um DJ, a gente encontra muita dificuldade. E na época, quando a gente você começa a tentar um projeto, formar um projeto, principalmente na questão de música, é igual uma orquestra sinfônica. Você tem que ter um projeto, você tem que ter pessoas que te ajudam, fazer uma formação. E no DJ não é diferente. A gente, por trabalhar até solitariamente, vamos dizer assim, para fazer uma produção, a gente encontra dificuldades. No começo da carreira eu tive dificuldade nos seguintes aspectos. A questão financeira, porque para você ter material, a acessibilidade do material precisaria de muita grana. Então assim, na época, no meados dos anos 80, dependíamos muito da questão de amigos, de influências, de pessoas que já tinham mais bagagem que você, passar algumas músicas.
Às vezes na questão cassete mesmo. A gente gravava em fita cassete, não tínhamos disco. O disco veio surgir bem depois, né? O CD também veio surgir depois. Mas no começo a gente tinha a influência de algumas pessoas que tinham contato com outras pessoas muito grandes, que repassavam as músicas para nós. Às vezes, não numa qualidade muito perfeita, mas é o que nós tínhamos na mão para poder fazer música. Então era bem difícil. O acesso ao acervo musical era difícil. Então você tinha que usar muito do seu talento para tocar música, né? Então às vezes pegava música recortada, você tinha que ir lá e é lógico, não tínhamos equipamento para fazer remix. Então, usávamos o talento mesmo, como DJ na época, né? E isso foi crescendo, né? Até chegarmos ao ponto dos discos piratas. Comprei muito disco pirata, porque os singles importados eram caríssimos. Para nós que nós não moramos em São Paulo, que não temos o acesso a chegar até as lojas, então teríamos que entrar em contato com uma importadora em São Paulo para que mandassem os discos para nós. E geralmente você não comprava de um disco, você tinha que ter um peso. Geralmente eram no mínimo 5 discos de vinil, cada disco era caríssimo. E outra, para você entrar em contato com essas lojas em São Paulo, você tinha que usar o telefone da sua casa. Não tinha e-mail, não tinha nada disso. Era difícil. Então, hoje eu me considero um grande DJ pelas dificuldades que eu passei. E hoje eu tenho muito amor pelas minhas raízes, da onde eu vim, o chão que eu corri. Hoje eu posso não ser um grande DJ, mas eu tenho muito conhecimento para fazer o que eu faço hoje. Graças a Deus, tocando no minimamente com uma controladora. E vou fazer muito mais ainda. Pro ano que vem eu tenho muita coisa. Então, assim, sobre dificuldade, eu acho que a maior foi essa. Nos anos 80, início foi difícil. Mas é uma carreira que a gente, por amor, a gente vai seguindo em frente, né? Com certeza. Bacana, DJ. E qual a sua referência no mundo dos DJs? Durante a trajetória da minha vida como DJ, eu tive várias referências musicais, né? Uma delas, para mim, em termos de música, em termos de produção musical, eu gostava muito, cara, do Kraftwerk, assim. Eu comecei a música eletrônica entrou na minha cabeça de vez quando eu vi o primeiro disco do Kraftwerk, um vinil do Kraftwerk, que chamado o The Model. Para mim foi um divisor de águas na minha cabeça. Daí surgiram as vertentes do Kraftwerk. Aí veio o Depeche Mode, que eu comecei a curtir e adorava, cara. Muito. Depeche Mode pra mim. Daí foi indo. Foi o Eraser. Também assim na parte eletrônica. Uma melodia bacana. Aí foi surgindo Yazoo, Mob. Hoje eu curto muito Mob. Daft Punk. Com suas produções. É muito incrível. O próprio The Prodigy, que fez muita música incrível assim. Que se tornou hoje clássicas assim na música eletrônica. O próprio Alternate também, com Vaporate, muitas músicas que fizeram sucesso e que hoje fazem ainda, que estão em arquivo, que a gente volta e meia está ouvindo. É lógico que não é isso que a gente vai tocar numa balada. Isso vai depender muito do desenho que você faz da sua festa. É lógico, o DJ ele vai para tocar, mas você tem que ir mais ou menos com o projeto que você vai tocar. Sabe? Você tem que ter o desenho daquilo lá. Então não é o que você gosta que você vai tocar. Você vai tocar aquilo que a galera tá pedindo durante a noite, durante a pista fervente que tá rolando. Então assim, eu tive muitas referências. E hoje como DJ, uma das minhas maiores referências que eu tive, por incrível que pareça, foi o DJ Vadão e o Ricardo Krumfli. Por incrível que pareça. Não moro em São Paulo. Assim, não estive na Toco, não conheço a Toco pessoalmente, mas através de alguns trabalhos dele, através de alguns vídeos, foi me dando inspiração, o modo, e não só o modo de tocar, mas a questão, a humildade desses caras. É fora de série. Isso me encanta muito. Uma coisa que me encanta muito no ser humano é a questão da humildade, não o egocentrismo. Eu jamais vou curtir uma pessoa que ele pisa num pedestal e fala eu sou melhor que todo mundo. Não, eu não curto isso. Jamais vou curtir isso. O cara pode ser o bambambam. Ele pode ter música, tudo. Agiu dessa forma. Infelizmente, eu não vou me inscrever nesse canal. Não me inscrevo nesse canal. Mas assim, eu vejo que essa galera dos anos 80, de São Paulo, que tem essa história, então foi inspirador para mim.
Em Maringá eu tive uma grande inspiração. Foi duas inspirações assim que me fez me tornar hoje o que eu sou, e até hoje eu me inspiro nessas pessoas. Que foi o Ademir, que é ainda, o Ademir Oliver do Estúdio 3 Disco Mix, que pra mim, desde quando eu conheço, desde quando eu frequentei a loja dele aqui no Shopping Avenida Center, aqui em Maringá, é assim, uma pessoa que, cara, ele usa de humildade e não precisa de... É uma pessoa que não precisa de favor. Mas mesmo assim, ele te dá a oportunidade. Isso é legal, sabe? E o DJ Ives, que foi o DJ da Yellow, da Boate Yellow aqui em Maringá, que infelizmente teve um acidente, acabou falecendo, que Deus o tenha, mas que deixou um legado em Maringá, que se tornou história em Maringá. Para nós, eu falo isso em particular, teve vários DJs incríveis, assim como o DJ Agnaldo Vieira, que hoje é meu amigo, um DJ incrível que fez muita história também, assim como o DJ Marquinhos Tavares. Tivemos um outro Marquinhos também que veio de São Paulo, que tocou na Kalahari, isso no começo dos anos 90, que também foi incrível. Assim como o DJ Maurício Gambi, que hoje é meu amigo e também é uma grande inspiração para mim como pessoa e como profissional. Então assim, para mim, DJ, ele não adianta, para mim não é só tocar música, mas ele tem que passar uma energia positiva para quem curte o trabalho dele. Então para mim são grandes inspirações que eu tenho hoje, sabe? Assim como vários que hoje, nos dias de hoje, são inspiração. Assim como o próprio DJ Márcio Fontinelli, assim como o DJ Willinha, que faz as lives, que também é inspiração para nós que faz live, mostrando a sua qualidade, mostrando como se faz e a questão de perder o medo de fazer, sabe? De perder o medo de se mostrar, o medo de escancarar a sua emoção. Eu acho assim, eu acho que você fazer live e tocar como DJ é você estourar a sua emoção para fora, que seja positiva para quem, do seu público. Isso que é interessante. Eu tive essas influências, que hoje me faz ser essa pessoa. Assim como meu pai e minha mãe que me ensinaram a ter sempre esse carisma e respeitar o ser humano como ser humano. Independente se eu toco de controladora ou se eu toco de MK2. O ser humano é eu. Eu sou Alexandre Carvalho, independente de qualquer coisa. Vou fazer minha live da mesma energia, da mesma coisa. Certo? Vamos lá então? Flavinha, detona porque eu tô pronto, hein? DJ Alexandre, você lembra qual foi seu primeiro disco de vinil? Qual foi o disco, o artista que mais te influenciou? É lógico que durante o tempo que estamos trabalhando na estrada, com música e tal, tivemos algumas coisas que influenciaram na música também. O meu primeiro disco de vinil que eu tive, assim, na real, que me marcou pra caramba, que foi o que eu comecei a curtir música, foi uma coletânea chamada Hit Parade 79. Que era uma coletânea de anos 90, anos 70, aliás, né? Inclusive da Som Livre. Foi um disco incrível, assim. Eu não tenho ele mais, mas as canções dele eu tenho guardadas em arquivo já, né? Assim, digitalizadas, e às vezes eu ouço muito e me traz muita recordação. Mas o primeiro disco de vinil que eu tive, que eu furava pra ouvir, por incrível que pareça, não era música eletrônica. Era um disco do Creedence Creator Revival. Foi um disco que, assim, foi onde eu comecei a curtir a música mesmo. Não só na questão do Hey Tonight, Gonna Be Tonight, Tonight. Não, tinha essa canção. Mas eu gostava de ouvir as outras canções que provavelmente não ia fazer sucesso. Eram baladas assim que, não tinha cara de rock, mas eu gostava. E depois eu aprendi a ouvir muito. Teve um disco que eu curti pra caramba e eu tive esse disco. Foi um disco dos Beatles, chamado Help. Cara, esse vinil eu tive. E original da época ainda, cara. Era disco original de 1900 e bolinha. Todo chiado e tal. Adorava o disco, cara. Foi um dos primeiros discos que me influenciaram a gostar de música. Não pelo fato de ser um rock, mas eu tô falando da questão música, da questão canção. Então assim, foi onde eu comecei a pegar gosto e as influências musicais começaram a entrar no meu subconsciente e hoje eu toco música. Isso que é legal. E o meu primeiro disco dance, assim, que me tocou pra caramba, na realidade o primeiro disco que eu tive, dance music mesmo, foi um disco do Modern Talking. Por incrível que pareça, foi do Modern Talking, é aquele... Cara, não me lembro agora, acho que é o quarto álbum deles, acredito eu. Tive o original importado na época, cara. Foi incrível.
Cara, o disco era incrível. Que logo em seguida saiu aqui na nossa região o álbum duplo. Saiu um álbum duplo, todo mix, né? E eu já tinha o disco com as músicas que faziam parte desse álbum remix, né? Que fez muito sucesso. Foi a coqueluche na nossa região. Até hoje faz sucesso. Até hoje é clássico. Esse foi um disco que eu acho que marcou. E assim como vários discos que eu tive, né? Discos nacionais. Um dos discos também que fez bastante sucesso que eu tive, que também foi influência, que eu fiz questão de comprar, fui na loja, foi o RPM Rádio Pirata. Esse foi incrível e até hoje é um disco incrível. Comprei na época que houve o show em Maringá. Teve um show do RPM em Maringá que foi... Nossa, eu não assisti o show, mas eu fiquei do lado de fora do ginásio. Cara, dentro bombou, lá de fora bombou mais ainda. Polícia dando paulada em todo mundo e eu no meio da galera. Coisa de louco. Foi coisa incrível. Isso já fazia parte do meu mundo da música, assim. Eu já gostava dessas aventuras musicais, né? Curtir show e apanhar da polícia. Levar pau da polícia porque queria invadir o show pela porta da frente. Foi incrível, assim. Foi história muito engraçada. Então, assim como os vários discos que foram surgindo, né? Mas a minha maior influência foi esse. O Creedence foi o primeiro disco que eu tive a influência de aprender a gostar de música na real mesmo. DJ Alexandre, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria nessa sua trajetória? Ou então o que você quis fazer e não pôde? Eu acho que de todas essas histórias, Flavinha, que eu te conto, acho que se eu pudesse voltar no tempo e tentar mudar alguma coisa, eu acho que uma das coisas que eu mudaria era a questão da coragem. Eu queria ter sido mais ousado em fazer, ter mais coragem em fazer. Eu acho que eu me reprimi muito pelas questões das estrelas que tinham na época. Na minha época, quando eu comecei a carreira como DJ, que eu vi que eu estava despontando, que eu estava comprando os primeiros singles de música, que eu estava entrando nessa onda musical, eu me reprimi muito pelas estrelas que tinham na época. Tinha alguns DJs na época que eles te abafavam muito, sabe? Eles se achavam os caras, assim, e não te davam oportunidade de mostrar quem você é, o seu potencial. Esse foi o maior erro. Eu devia ter sido mais carudo. Eu tinha tudo para ser isso. Eu tinha equipamento de som, sabe? Eu conquistei muita coisa e eu me reprimi justamente por causa disso. Eu acho que era uma das coisas que eu mudaria, sabe? Nessa questão. Outra coisa que eu mudaria também, se eu tivesse o poder de mudar na época, era a questão da influência musical. Muita gente não te dava oportunidade de você tocar a música eletrônica. Você ia numa balada, fui em várias, e existia muito aquela coisa. Existia um grupinho na época que era os chamados burgueses, né? E tinha a turminha, né? A turminha do fulano. E sempre tinha aquela coisa de, vai ter festa no apartamento do cara. Quer dizer, o cara era o burguesinho da época. Ele morava em apartamento, andava na turminha, andava tênis de marca, jaqueta de couro. Isso na época já existia isso. Eu era da turma da turminha, entendeu? Da turma da turminha. Numa época que era engraçado. A gente trocava roupa, cara. O colega meu comprava uma camisa lá da 775, eu tinha uma camisa da Town Country. Chegava no final de semana, o que a gente fazia para poder ficar na moda? Fulano, me empresta a sua camisa? Beleza, me empresta seu tênis. Serviço, a gente saía desse jeito, cara. Isso nos anos 90, nos anos 80, sabe? Então tínhamos esse tipo de amizade que fazíamos essas trocas de roupa. Era muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. Então assim, era uma coisa que, se eu pudesse mudar, era isso. Eram as etnias, as gangues, né, que se pudessem unir mais, seria bem diferente. Eu acho que o que estava faltando era isso. Alexandre, qual o lado positivo e negativo das lives? Olha, fazer live hoje o que eu posso dizer? É uma oportunidade que surgiu com o surgimento da tecnologia, né? Se a gente for falar em live hoje, fazer live. Hoje fazer uma live não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que consegue fazer uma live. Hoje para se fazer uma live você tem que ter equipamento para fazer live,
Você tem que ter influências nas suas redes sociais, você tem que fazer uma rede de amizades. O YouTube ele te fornece um canal, mas você tem que ter alguns requisitos para esse canal. Então assim, são coisas que hoje em dia para se fazer não é qualquer pessoa que consegue fazer, infelizmente. E fazer live hoje é incrível pelo seguinte, você pode mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro. Todo mundo vai saber que eu sou o DJ Alexandre Carvalho, que eu tenho esse nome, que eu sou essa pessoa. Por mais simples que seja. Então, por mais que eu esteja tocando numa simples controladora dessa, usando uma mesa de som simples, sabe? Eu aqui uso, praticamente não estou usando mais o chroma key, né? Trabalho com tela, com 4K, vou instalar mais outras aqui. A ideia é essa. Hoje eu tenho um canal chamado Dance Mania. O que me proporcionou isso foi justamente as redes sociais e a tecnologia, né? Porque tudo se tornou muito avançado. A gente tende a ser saudosista, a gente até tenta, a gente não pode esquecer do saudosismo, a gente não pode esquecer das raízes, da onde eu vim do rádio de pilha com a minha mãe, e hoje eu consigo fazer uma live, né, através de uma rede social, usando um equipamento simples, mas hoje, graças a Deus, hoje eu estou participando do canal aí na Agulha, justamente por isso, por essa oportunidade que as redes sociais tá nos dando, essa proporção. Hoje eu conheço o DJ Ulinha, hoje eu conheço o Márcio Fontinelli, Flávia Cantuário, hoje eu estou te conhecendo através das redes sociais. Antigamente precisávamos escrever carta para falar com parente, para saber das notícias de parentes que vinham. Hoje não, através de uma tela de um celular, através de uma tela de um computador, podemos hoje transmitir as nossas emoções para o mundo inteiro. Isso que é legal, mas o perigo está aí também. No quê? Dependendo o que você comunica, isso se torna negativo para você e se torna inimigo seu. A internet pode se tornar seu inimigo, dependendo do que você fala, o que você faz. Então assim, temos que tomar muito cuidado com o que se posta, para quem se posta, o que se fala. Você entende? Então assim, o lado positivo é isso, é a gente poder usar a internet para o nosso bem, para toda uma humanidade. Você tocar música, que nem no caso nós que somos DJs, mostrar o nosso trabalho, tocar música, influenciar pessoas e outra, levar música onde não existe música. Por incrível que pareça, tem pessoas que às vezes ouvem os house através do YouTube, porque não tem como comprar um disco ou um CD. Então ouve o nosso trabalho. Assim como eu ouço o trabalho do Márcio Fontinelli, assim como aqui no Paraná temos o Play nas Velhas, temos também o DJ Bugalu, temos aí o Marquinho Ferraz, temos o próprio DJ Ulinha, que faz uma live incrível, que é uma grande influência. Então são duas vertentes, né? O lado positivo é o que a gente pode transmitir para as pessoas de positivo. O lado negativo é a gente pensar muito bem naquilo que posta, naquilo que coloca. Que isso pode destruir um pensamento muito grande. E você pode se falir com isso. Muito ruim. Então assim, devemos pensar muito bem antes de postar alguma coisa. Saber se aquilo é positivo ou negativo. É o meu pensamento sobre isso. DJ Alexandre, você ouve algum estilo musical diferente do habitual que a gente já conhece aqui das lives, fora dessas bases eletrônicas? O que você costuma ouvir quando não está trabalhando como DJ? O que você costuma ouvir no dia a dia? Se tratando de música, por a gente gostar de música e ter as influências com música, Flavinha, o que eu gosto de curtir, por incrível que pareça, durante minha rotina normal do dia a dia, eu gosto de ouvir samba. E não é samba pagodinho, não. Samba mesmo, aquele samba raiz. Eu gosto de ouvir Alcione dos anos 70. Eu já gosto de curtir, de vez em quando, uma Elis Regina. E ouço mesmo, eu boto no som e tô curtindo. Tô sambando, tô tomando meu banho, tô limpando minha casa, tô limpando meu quarto. Eu adoro ouvir. Curto Jair Rodrigues, das antigas. Então, assim, eu tenho boas influências. Não sei se é porque é através do rádio que eu ouvia quando criança. Então eu aprendi a gostar dessas músicas, né? Meu pai foi uma pessoa que adorava Nelson Gonçalves. Curtia Nelson Gonçalves, cantava Nelson Gonçalves. Eu era criança, estava no colo do meu pai, estava cantando Nelson Gonçalves no ouvido da gente. Aprendi a gostar de Nelson Gonçalves. Inclusive tem algum acervo do Nelson Gonçalves que eu guardo como arquivo
para poder relembrar dessas coisas, né? E hoje gosto de música, adoro música romântica, música brasileira, gosto de muitas músicas, sabe? O que eu não ouço muito é as músicas atuais eletrônicas, assim. Eu não ouço muito, mas se for para tocar numa festa, a gente toca. Mas para mim ouvir, para mim falar assim, não, é difícil. Gosto de ouvir uma música romântica, gosto de A-ha, gosto de Depeche Mode. Sertanejo quase não ouço. Gosto, mas quase não ouço. Eu gosto das mais raízes, assim. Só que eu procuro não ouvir muitas mais raízes, porque aí começa a remeter muito à família. Aí começa a bater aquela saudade, aquela coisa. Aí eu gosto. Tem em arquivo, mas procuro não ouvir. Você entendeu? Justamente por esse motivo. E gosto da música popular. Gosto de programas como Rolando Boldrin, adoro. Sabe, coisas que tem cultura. A gente aprende com a cultura musical brasileira. Então, assim, eu dou muito valor a isso. A música internacional eu curto também, mas aí tem que ser música boa. A música eletrônica é quando eu tô naquela empolgação de DJ, a gente quer extravasar, que a gente quer mostrar o trabalho, eu curto também. Mas na minha influência, assim, no meu dia a dia, eu ouço um pouco de tudo, mas tem que ser música boa, que tem uma melodia, que tem uma poesia. É isso que eu gosto. Nesse universo de DJs que a gente encontra uma infinidade de estilos de performance, DJ de mixagem, DJs que tocam de tudo, DJs com estilo mais marcado. Qual seria o estilo do DJ, o estilo do DJ Alexandre Carvalho? Conta pra gente. E quando a gente fala de música, Flávia, eu, DJ Alexandre Carvalho, eu gosto muito de tocar o Flash House. Eu acho que foi uma influência que pegou muito. Eu não sei se foi por causa da época da Boate Yellow aqui em Maringá, no início dos anos 90, e como as rádios na época tocavam, assim como a Rádio Cidade, tocou muito house. Falo como referência aí o Celebrate the Nun, Black Box, Lee Merrill, né? África Bambata, essas coisas que foram surgindo. Então, a batida eletrônica dessa época, do início dos 90, foi muito legal. Que tinha base de piano, tinha muita influência do Kraftwerk, por incrível que pareça. Então, assim, uma batida gostosa de você tocar e de fazer uma mixagem. Eu acho legal. É a minha praia, é o que eu gosto. Toco de tudo. Se for fazer uma festa, a gente toca. Até música infantil eu tenho em arquivo guardado, né? Coleção do Balão Mágico, Trem da Alegria, a gente toca também. Mas a minha influência mesmo para tocar nas minhas lives, o que eu prefiro é o Flash House hoje, que era o House dos anos 90, né? Que hoje se chama de Flash House porque ficou no passado. Então, para mim, é o que tá. E gosto de tocar o Euro também de vez em quando. Não faço muito porque ela deu uma desgastada assim na nossa mente, né? Tocou muito e acabou desgastando, Flavinha. Então, o Euro eu quase não estou tocando muito, porque acho que teve muita festa de Euro, deu um certo desgaste na mente da gente. Mas o House é o que eu toco, e nas minhas lives, no canal, no Dance Mania, que é o meu canal no YouTube, eu prefiro, a influência que eu toco é o House Music, né, dos anos 90. Adoro pra caramba, e é o que eu toco. Agora conta pra gente também o que representa, na verdade, esse trabalho de ser DJ pra você, de tocar em aniversário, festas, casamentos, bailes. O que representa ser DJ na tua vida? E aproveita e já conta pra gente o que esperar do DJ Alexandre Carvalho para 2021. O legal de tocar música é assim. Então a gente nasce, cresce, se influencia. Eu podia ser muito bem hoje um bombeiro. Eu tive chance de ser hoje um soldado do corpo de bombeiro, não quis. Mas a gente vai crescendo e vai levando muita coisa para frente, assim. E para 2021, o que esperar do dia Alexandre Carvalho, assim, para mim dizer isso? O que eu posso dizer para você é o seguinte: é esperar, melhorar minha stream, melhorar minhas lives, que eu vou continuar fazendo live. Quero agora, um dos projetos meus é trabalhar na parte social também, usando a minha rede social, sabe? Poder ajudar pessoas, influenciar pessoas, mas pro lado positivo do bem.
sabe? ONGs, esse tipo de coisa, sabe? E lógico, vou continuar tentando atrair mais pessoas para o meu canal, mais amigos que possam me ajudar nessa caminhada. Não sou melhor que ninguém, graças a Deus, nunca pensei dessa forma. Isso, por eu tocar hoje, já toquei muito de MK2, muito toca-disco, tive muito disco de vinil, que hoje se tornaram arquivos que estão todos aqui, né? Não é porque eu toco numa controladora que eu vou ser pior do que quem toca num toca-disco. Jamais. Se eu fosse pior, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Sabe? Não. E eu não me coloco como pior. Porque é o seguinte, Flávia, eu falo uma coisa para todo mundo. O mundo, ele é grande, ele tem espaço para todo mundo. Conquiste o seu espaço. É como um terreno, cara. Você vive num terreno, cada um tem o seu. Eu vou invadir o terreno do outro para quê? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou invadir o espaço do outro? Se ele se acha o melhor, deixa ele se achar o melhor dentro do espaço dele. Eu estou no meu. Você é convidado para vir no meu. É convidado e vai ser muito bem recebido dentro do meu coração, dentro do meu espaço. E eu vou respeitar o espaço de todo mundo. DJ tem todas as formas, todos os estilos. Sabe? Então eu penso dessa forma. O que pensar de mim? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Se Deus quiser. Sabe? Eu não tenho estrela na testa. Sou uma pessoa que eu tenho um outro emprego, graças a Deus. Eu já estou quase 10 anos trabalhando num dos melhores clubes de dentro da cidade. Um clube que está completando seus 62 anos. Faço parte da família desse clube. Graças a Deus, me considero um bom funcionário. Cheio de dificuldades. Tenho dívidas para pagar. E graças a Deus vou cumprir meus compromissos. Assim como todo brasileiro. Sofro com essa questão dessa pandemia. Graças a Deus tive uma suspeita, mas graças a Deus não peguei Covid-19. Eu sinto muito pelas percas, pelas pessoas que perderam seus entes queridos, para quem perde seus entes queridos. Vivemos à mercê desses políticos terríveis, cara. Terríveis. Que colocam nós, povo, na mão e faz assim, ó, uma seta, cara. Eu também sou um desses. E para que eu vou querer ser melhor do que outro? Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero que respeitem o meu espaço da mesma forma que eu respeito o espaço dos outros. E é isso, Flavinha. O que esperar de mim? É isso. Eu sou esse que está te falando. É o DJ Alexandre Carvalho. Seja sempre bem-vindo no meu coração, no meu estúdio, na minha casa. É isso aí. Obrigada, DJ. Obrigada, galera, que ficou com a gente nessa nova edição do programa Na Agulha. A gente está terminando o programa agradecendo ao amigo parceiro DJ Alexandre Carvalho, diretamente de Maringá, no Paraná. Muito obrigada. Gostaria de deixar algum recado para a galera aí, DJ? Bom, o recado que eu poderia mandar para a galera é o seguinte. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração, uma coisa que eu aprendi desde a infância. Para muita gente não sabe, eu sou filho de criação. Não conheço a minha família. Conheço algumas vertentes da família da que me criou. Mas eu nunca me revoltei com a vida, jamais, jamais. Uma coisa que eu sempre tive fé foi em Deus. Uma coisa que eu sempre acreditei foi nos amigos. Uma coisa que eu sempre acreditei, e cada vez mais eu acredito, é no meu potencial, naquilo que eu posso fazer. Não tenho medo de mostrar. Não. Muito pelo contrário. Crítica. As críticas eu engulo elas todas. Questão de sync. Porque tem sync a minha controladora. Cara, eu não tenho que ouvir isso. Vai lá falar pro dono da Pioneer lá. Pro engenheiro da Pioneer. Foi ele que construiu esse sync aqui. Eu não uso sync. Então assim, são coisas. São picuinhas que fazem com que essa nossa classe de DJs ficam separadas por causa de sync, por causa de disco, sendo que na real nós estamos nessa por causa da música, por causa da emoção que essas canções nos dá. Não é na questão de sync, se é tocar disco ou não. Vale da sua performance. Eu faço performance de controladora, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar com 2 MK aqui, vou fazer performance com controlador e com MK.
Não quero me aparecer para ninguém, para mostrar que eu trabalho com toca-disco. Eu uso o Cerato. O Cerato que está aqui é o mesmo Cerato que eu posso pôr toca-disco. Aonde está a diferença? A diferença está no amor que eu tenho pela música e eu quero que você sinta esse mesmo amor. Sem crítica, sem maldade. Maldade é para pessoas ruins, pessoas baixas. Sabe? Seja, ó, positivo, firme, ó, para frente, cabeça erguida. Crítica. Eu pego essas críticas, absorvo o que é bom para mim, o que é ruim eu jogo tudo no lixo. Não preciso de crítica. Sabe? Principalmente críticas que vêm para destruir. Se é críticas que te constrói, essas eu aceito. Aceito de coração. Aceito, respeito e ó, ainda cumprimento o camarada que me fez essa crítica. Porque eu vou usar isso para melhorar o meu sistema, a minha vida. Então é isso que eu falo para as pessoas. E você que é DJ hoje, que está acabando de se formar, aprende uma coisa. Sem humildade você não vai para frente. Então é o seguinte, respeite as raízes. Eu vim de uma família simples, aonde através dela eu ouvia rádio AM, no começo dos anos 80, comecei a ouvir música brega, ganhei um toca-disco, em meados de 80, minha vida foi seguindo. Hoje eu sou DJ. Meu nome é Alexandre Carvalho. Flávio, só tenho que te agradecer o convite. Peço desculpas de alguma coisa. Ó, um beijo pro Brasil inteiro. E você que não se cadastrou no canal da Flávia, do Márcio Fontinelli, olha, com certeza vale a pena. São duas pessoas incríveis, de um coração enorme, com muita experiência de vida, grandes DJs, uma grande produtora que é a Flávia. Muito obrigado, Flávia, pelo convite. Eu só tenho que te agradecer. E eu peço a Deus que ilumine muito o caminho de vocês, do Márcio Fontinelli, ilumine o seu caminho, e que a nossa amizade, através disso, ela se multiplique. Tá bom? E é isso aí. Um beijo pra todo mundo. Ó, e curta aí, ó. É o Dance Mania no YouTube, hein?